11 de maio, hoje celebramos a memória litúrgica de Santo Inácio de Laconi, religioso italiano da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Geralmente quando lemos as vidas dos nossos santos e santas, buscamos por milagres e dons espetaculares, como se fossem uma justificação de sua santidade, como se a santidade fosse incompatível com a vida comum, trivial. Quando, pois, nós deparamos com vidas mais ou menos parecidas com as nossas, sem muitos milagres extravagantes, sem revelações místicas ou feitos mirabolantes, julgamos como uma história sem graça e não nos permitimos comover com tanta facilidade. Não nos culpemos demasiado, afinal, esta é uma tendência natural humana, pois mesmo os processos de beatificação e de canonização que tramitam no Vaticano muitas vezes orbitam em torno dos grandes feitos, que servem como certificado de santidade dos candidatos a beatos e a santos. Além do mais, o mesmo pode-se dizer dos escritores sagrados, que desconsideraram pelo menos 12 anos da vida de Jesus na compilação bíblica, desde o momento em que ele foi encontrado por José e por Maria no grande templo de Jerusalém, cf. LC 2,41 a 52, até o início de sua vida pública, quando já contava aproximadamente os 30 anos de idade, cf. LC 3,23, como se o dia a dia do lar de Nazaré nada tivesse a nos ensinar. É evidente que esta não é a única razão de todos os feitos de Nosso Senhor não terem sido registrados, pois nos primeiros séculos, devido ao alto custo da escrita, os autores sagrados tiveram que literalmente escolher, dentre as palavras e as ações de Cristo, o que era fundamental para a fé. Seja como for, quanto aos processos de beatificação e de canonização, apesar dos eventos e dos milagres singulares terem sua importância, eles não constituem necessariamente os alicerces da santidade, que se fundamentam na imitação da vida de Cristo, também refletida nas pequenas coisas e na vida ordinária. Pois bem, Inácio de Laconi é um destes santos cuja história não é tão atraente num primeiro momento, pois o maior milagre que operou em favor de sua própria santificação foi o de conseguir viver retamente o comum da vida, sem mudanças bruscas, sem muitos transtornos ou grandes acontecimentos. Quando, pois, seu nome foi proposto à beatificação, muitos tentaram enfeitar sua história com milagres extravagantes, os quais, aqui, nós desoneramos mencionar. Além de ter testemunhado com sua própria vida a humildade, a alegria e o amor que devem ser as características básicas de todo e qualquer cristão, sim, é claro, Inácio operou muitos milagres autênticos e comprovados, alguns como aqueles que buscamos nas vidas dos grandes taumaturgos, pelo menos 2 mencionaremos a seguir. O mais admirável em sua vida, no entanto, foi manter-se sempre estável no seguimento de Jesus Cristo, que, na verdade, constitui o grande desafio da maior parte de nós. Que a vida comum de Inácio sirva-nos, pois, de inspiração em nossa caminhada de fé. Filho de Matias Pescadelo e de Ana Maria Sana Casu, Francesco Ignácio Vincenzo Pes, este foi o nome que recebeu em seu batismo, nasceu no dia 17 de dezembro de 1701, em Laconi, cidade localizada na ilha da Sardenha, região autônoma da Itália insular. De família muito pobre, porém, muito piedosa, Francisco Inácio foi o segundo dentre 9 irmãos, todos educados na prática da caridade, das virtudes e da santa religião. Nosso santo não teve, durante sua infância, oportunidades de estudar e, por isto, não aprendeu a ler ou escrever. Ainda assim, ele gostava de passar muitas horas do dia na igreja de sua comunidade, ouvindo e meditando as sagradas escrituras, bem como ajudando nas coisas da paróquia, assistia à Santa Missa diariamente, e ajudava o padre no serviço do altar. Já naqueles tempos de criança, ele demonstrou possuir os dons da profecia e da cura, além de ter um carisma que contagiava a todos. Ele, ademais, vivia em casa como um autêntico consagrado, acostumado às mortificações e a rigorosos jejuns, de modo que foi apelidado por seus conterrâneos de Il Santarello, que quer dizer o Santinho. Em sua juventude, Francisco Inácio decidiu seguir os passos de seu homônimo, São Francisco de Assis mais 1226, do qual era devoto desde menino. Assim, pois, ele pediu admissão no convento do Bom Caminho, dos frades capuchinhos de Cagliari, capital da Sardenha, não muito distante de sua terra natal. Sua saúde frágil, no entanto, o impediu de ser aceito entre os religiosos num primeiro momento. Com efeito, desde criança Inácio enfrentou diversas doenças, sendo que, por pelo menos 2 vezes, quase morreu.
Foi durante sua última enfermidade, quando já contava seus 18 anos, que fez a promessa a São Francisco de que, se recuperasse, devotaria sua vida a Deus como religioso franciscano. O santo de Assis ouviu as preces dele, e o jovem, milagrosamente curado, depois de vencer as primeiras resistências, acabou sendo admitido no convento São Bento, também em Cagliari, dos padres irmãos capuchinhos. Ele vestiu o hábito religioso e proferiu os votos da pobreza, da castidade e da obediência no dia 10 de novembro de 1721, quando passou a ser chamado tão somente Frei Inácio. Em pouco tempo, apesar da sua complexão delicada e do seu corpo esguio, Inácio deu provas de sua capacidade, dedicando-se às tarefas mais árduas do convento, de tal modo que mesmo os religiosos mais velhos ficaram impressionados com ele. Logo, entretanto, seu corpo não suportou seus muitos sacrifícios e penitências, e ela esteve ao ponto de desistir da vida religiosa. Confuso, certo dia, diante de uma imagem da Virgem Maria que lhe era muito querida, ela se prostrou e rogou a Deus: Senhor, ajude-me, pois por mim mesmo não aguento mais. Foi quando ouviu interiormente uma voz, como se ela viesse da imagem da Virgem, que lhe disse: coragem, Frei Inácio, recorde-se da dolorosa paixão de meu divino Filho, e como ele, carregue você também sua cruz com paciência. Foi o suficiente. Ao se levantar do chão, nunca mais Inácio se queixou de qualquer dor ou dificuldade, determinadamente disposto a carregar com alegria o seu fardo, pelo tempo que lhe fosse permitido viver neste mundo. Como dissemos em nossa introdução, a vida de Inácio foi bastante comum. De que fardo estamos, portanto, falando? Ora, somente quem já fez a experiência da vida religiosa comunitária pode dizer com certa propriedade o quanto é difícil viver como família entre desconhecidos. Se mesmo em nossas casas, em meio aos nossos consanguíneos e parentes, não raras vezes há confrontos de opinião, desavenças, preconceitos, ciúmes e tantos outros problemas, quanto mais num convento, onde pessoas diferentes buscam juntas o ideal comum. No tocante à vida consagrada dos tempos de Inácio, a verdadeira pobreza era um dos principais desafios, haja vistas que, muito distintamente da vida religiosa de hoje, naquela época os frades pobres eram realmente pobres, não tinham ar-condicionado em seus quartos, roupas de tecidos caros, banhos quentes ou sobremesas, não que muitos conventos de hoje tenham se transformado em verdadeiros palácios, não é que queremos dizer, a pobreza de hoje, contudo, é muito diferente da pobreza do passado, muito mais sofrida e complexa. O hábito de Inácio, por exemplo, depois de já ter passado por muitos outros religiosos antes dele, era constituído de um emaranhado de retalhos mal costurados, cada um de uma tonalidade e gramatura diferente, e suas sandálias mais pareciam um farrapo. Como resultado, seus pés viviam cheios de calos e seus calcanhares sangravam com frequência, mas nunca ninguém ouviu reclamar. Isto sim, muito diferentemente de hoje, nos tempos em que viveu Inácio, os religiosos se dedicavam a austeridades terríveis e castigavam os próprios corpos com as chamadas disciplinas igual chicotes de couro, submetendo-se diariamente a martírios contínuos, e quanto mais piedosos, mais intensos os castigos, que tinham como objetivo conter os impulsos do corpo e fortalecer as boas inclinações da alma. Frei Inácio era disciplinado, casto e resignado, um verdadeiro filho da pobreza, amante das virtudes. Como seu principal patrono, ele estava sempre disponível para atender aos pobres, amava estar com as crianças, era muito humilde e justo, além de ter se destacado na perfeição da observância da regra franciscana, sobretudo na obediência aos seus superiores, cumprindo silenciosamente tudo o que lhe era ordenado, ainda que fosse contrário à sua própria vontade. Depois que fez seus primeiros votos religiosos, pelos 15 anos seguintes Frei Inácio foi transferido de convento em convento, e teve a oportunidade de conhecer diversas cidades da Sardenha, sempre cativando os que o procuravam ou que com ele conviviam. Digno de nota, nosso santo jamais deixaria a ilha da Sardenha, por todos os anos da longa vida que viveu neste mundo. Depois de ser transferido diversas vezes, Inácio foi designado por seus superiores para o convento do Bom Caminho, em Cagliari, aquele mesmo que o havia recusado a princípio. Ali ele viveria os próximos 40 anos de sua vida. Inicialmente ele trabalhou na confecção dos hábitos de seus co-irmãos, passando depois, em 1741, a desempenhar o ofício de esmoleiro, considerado de grande responsabilidade naquela época.
Entre os habitantes de Cagliari, não havia quem se recusasse a dar-lhe alguma esmola, que serviria tanto para o socorro dos pobres quanto para a subsistência dos frades. Todos sabiam que o Padre Santo, como Inácio ficou conhecido, os recompensaria com orações e favores espirituais. Pois foi justamente na condição de esmoleiro que temos notícia de um dos mais famosos milagres extraordinários que se contam sobre ele. Em Cagliari havia um rico comerciante, conhecido por todos por suas trapaças e por sua usura, cobrava dos pobres muito além do que era justo. Inácio, quando saía para pedir esmolas, evitava passar na frente da casa e do comércio deste homem, e jamais lhe pediu nada. A atitude do frade foi incomodando muito ao comerciante, que se sentia humilhado por ele. Certo dia, o homem foi então ao convento do Bom Caminho e reclamou com o superior local, pois o comportamento de Inácio lhe causava profunda vergonha diante da cidade. Tendo chamado Inácio, o superior ordenou que quando fosse esmolar, pedisse na casa do comerciante, que prometeu ao convento uma gorda doação em dinheiro. Como de costume, Inácio saiu, e foi direto à casa do homem, que, de fato, colocou sobre os ombros dele um pacote tão pesado de doações que ele teve de voltar imediatamente ao convento. Enquanto caminhava, no entanto, do embrulho sobre seus ombros escorria e pingava pelo caminho um líquido vermelho, que mais parecia ser sangue. Os que observavam pensaram se tratar de um novilho ou de algum outro animal morto, que, naturalmente, ainda expelia sangue. Mas ao chegar ao convento, não havia animal algum, apenas alimentos secos e dinheiro. Veja, reverendo padre, disse Inácio ao seu superior, veja o sangue dos pobres amassado pelos roubos e pela usura daquele homem, essas são as suas riquezas. Ao saber do acontecimento, muito assombrado, o comerciante se dispôs a mudar de vida, distribuiu aos mais pobres o que havia ganhado injustamente e se tornou virtuoso em sua profissão. Outro milagre que se conta sobre Inácio se relaciona a um casal, dois jovens católicos, casados havia 2 anos, não tinham conseguido engravidar, o que era para eles motivo de muita frustração, pois desejaram logo se tornar pais. Certo dia, eles pediram a Inácio que fizesse por eles algo diante de Deus, e o religioso, muito confiante, prometeu que em breve eles conceberiam uma criança. Ora, a jovem, de fato, apareceu grávida poucos dias depois, e alguns muito mal intencionados levantaram suspeitas sobre Inácio, acusando-o de ser o verdadeiro pai do bebê. O inocente religioso suportou todas as acusações calado, oferecendo as humilhações pela conversão dos pecadores. Meses se passaram e a criança nasceu. No dia mesmo de seu nascimento, ela foi batizada, em cuja cerimônia Inácio compareceu. Diante de todos da cidade, o religioso ordenou ao recém-nascido, diga-nos garoto, quem é o seu pai? A criança, que mal havia aberto os olhos, apontou com seu pequeníssimo dedo indicador para o esposo de sua mãe. Não satisfeito, Inácio repetiu a pergunta por outras 2 vezes, tendo sido respondido da mesma forma, desmoralizando assim os seus acusadores. Com o passar dos mais de 40 anos que viveu em Cagliari, a saúde de Inácio, que foi sempre delicada, se agravou bastante e suas forças foram diminuindo naturalmente. Contudo, nenhuma doença ou dor foi suficiente para detê-lo ou para fazê-lo fraquejar na fé, ao contrário, pois ele se dedicou a viver o carisma franciscano cada dia com ainda mais intensidade. E isso mesmo quando ficou completamente cego, quando contava em torno dos 75 anos de idade, o que não o impediu de desempenhar seus deveres com atenção. Assim, apesar de certa dificuldade, por mais de 2 anos ele continuou a sair todas as tardes para pedir esmolas, o que deixou de fazer apenas por obediência às ordens de seus superiores. Por um tempo, Inácio foi designado como porteiro do convento, acolhendo com entusiasmo os peregrinos e visitantes. Ele, porém, parecia ter feito voto de silêncio, pois raramente falava, e quando o fazia, era sempre com extrema bondade. O frade porteiro de Cagliari viveu neste mundo até o dia 11 de maio de 1781, quando rendeu sua alma a Deus aos 80 anos. Seu falecimento causou uma forte comoção em toda a cidade, fazendo eclodir uma série de relatos de milagres alcançados por sua intercessão, tanto em vida quanto em morte, tanto de curas interiores quanto de curas exteriores. Foi iniciado, assim, o processo investigatório sobre a heroicidade das virtudes de Frei Inácio, que devia culminar em sua beatificação e, consequentemente, em sua canonização.
O decreto sobre a heroicidade de suas virtudes foi promulgado em maio de 1869, mas apenas no dia 16 de junho de 1940, é que Inácio foi beatificado, sob o venerável Papa Pio XII. A demora de sua beatificação, porém, reavivou a fé dos fiéis da Sardenha, e novos milagres e graças foram alcançados pela intercessão dele, de tal modo que, somente 11 anos depois de sua beatificação ele foi elevado às honras dos altares, quer dizer, no dia 21 de outubro de 1951, quando o mesmo pontífice, no decorrer daquele ano jubilar, o inscreveu no rol dos santos intercessores da Madre Igreja. Como é necessária uma íntima união da alma com Deus e uma habitual e profunda contemplação interior para não se deixar dissipar um só instante pelo contato com o mundo e as suas preocupações temporais, declarou Pio XII por ocasião da canonização de Inácio. Precisamente esta recordação reconciliava, apesar de sua aparência exterior pouco atraente. Sua palavra era recebida quase como um oráculo, muitos recorriam às suas orações e Deus frequentemente respondia a elas com maravilhas. Não precisava de outra eloquência, o que vai direto ao coração do Todo-Poderoso é o suficiente para ele, e seu apostolado por 40 anos deu frutos que poderiam ser invejados por tantos aclamados pregadores. Especialmente hoje, neste dia em que celebramos a sua santa memória, cheios de fé recorremos à intercessão de Santo Inácio de Láconi, a fim de que, imitando-lhe as virtudes, sejamos configurados cada vez mais à imagem e semelhança de nosso Senhor, que aprendamos a amar como Cristo amou, que vivamos como Cristo viveu, que nós doemos ao serviço dos necessitados como o próprio Cristo e os seus santos se doaram. Oremos, do próprio dos santos franciscanos e capuchinhos, Senhor, nosso Deus, que guiastes a Santo Inácio de Láconi pelos caminhos da simplicidade e da humildade, e o levastes a atingir o ápice da perfeição evangélica na prática do amor fraterno, concedei-nos que, vivendo o mandamento do amor, mereçamos ser contados entre os vossos eleitos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Incorde Jesús Mariae, Semper. Fernando Martins.